15 anos após a Segunda Guerra Mundial, uma equipe ultra-secreta de agentes é encarregada de caçar um notório criminoso de guerra, o arquiteto do Holocausto, Adolf Eichmann. Os agentes têm a tarefa de levá-lo vivo a Israel, onde será julgado por seus crimes. Mas fugir com um dos homens mais procurados do mundo não será uma tarefa fácil. Hoje o filme que vamos recapitular é Operação Final de 2018. O filme começa em 1945, precisamente quando a Segunda Guerra Mundial terminou e o colapso do poder nazista com Adolf Hitler, que preferiu cometer suicídio a assumir a responsabilidade por suas atrocidades perante o mundo. Da mesma forma, Adolf Eichmann e outros nazistas de alto escalão conseguiram escapar e ninguém sabe onde estão. O próprio Adolf Eichmann foi um dos mais famosos oficiais nazistas e foi considerado o mentor do massacre de 6 milhões de judeus na Europa. 9 anos depois, um agente do Mossad chamado Peter Malkin, de Israel, foi designado para a Áustria para matar Adolf Eichmann, que eles acreditavam estar escondido lá. No entanto, descobriu-se que a pessoa executada não era Adolf Eichmann, mas outro membro nazista que atuava na equipe médica. Como resultado deste fracasso, a sua reputação foi destruída e o paradeiro de Adolf Eichmann tornou-se cada vez mais difícil de encontrar. O filme continua 15 anos após a Segunda Guerra Mundial, para ser mais preciso, em 1960 na Argentina. Parece que um homem chamado Klaus Eichmann, filho de Adolf Eichmann, se sente atraído por uma mulher chamada Sylvia Hermann, que conhece no cinema. Por ambos serem da Alemanha, Klaus pretende visitar a casa de Sylvia para conhecer os pais dela. Resumindo, Klaus já estava na casa de Sylvia conversando com seu pai, Lothar, que era cego. Lothar também perguntou sobre as origens e a família de Klaus. Por sentir que ambos eram da Alemanha, Klaus respondeu que seu pai era um soldado nazista da SS, que morreu em batalha. Klaus também disse que depois que seu pai morreu, ele foi criado por seu tio. Aqui Klaus também expressa abertamente seu ódio pelos judeus e também diz coisas ruins sobre os judeus. Lothar, que se revelou judeu-alemão, começou a suspeitar do nome Klaus Eichmann. Em seguida relatou este incidente a um dos agentes israelenses do Mossad ao ouvir o nome de Klaus Eichmann. O relatório chegou imediatamente aos ouvidos do líder do Mossad na época, Isser Harel. Voltando para a Argentina, Klaus convidou Sylvia para uma reunião. Inicialmente, Sylvia queria explicar que era judia, mas não conseguiu contar porque a reunião já ia começar. Durante a reunião, Sylvia percebeu que os membros que estavam ali eram nazistas. Eles planejavam outra ascensão dos nazistas liderados por Carlos Fullner. Sylvia, que ouviu o discurso de Carlos que continuava a insultar os judeus, optou por ir embora. Por outro lado, agentes da Mossad, liderados por Harel, Peter Malkin e Rafi, reuniram-se para planejar o sequestro de Adolf Eichmann, que seria então levado e julgado em Israel. Harel também disse a Peter para recrutar mais um agente, a Dr. Hannah. Na Argentina, Sylvia finalmente decidiu ingressar no Mossad sob o comando de Zvi Aharoni e Efraim Ilani, para espionar a residência de Eichmann. Naquela tarde, Sylvia visitou a casa de Klaus Eichmann e disse que queria pedir desculpas a Klaus. Lá, ela foi recebida por Vera Eichmann e Ricardo Clement, que afirmavam ser tio e tia de Klaus. Lógico que é mentira. Na verdade, são os pais dele, Adolf Eichmann e Verônica Liblová. Enquanto isso, do lado de fora, Efraim Ilani, que tirava fotos e observava a residência de Eichmann, percebeu a chegada de Klaus. Klaus, que acabou de voltar para casa, chegou a falar duramente com Sylvia, o que fez com que a verdadeira atitude de Ricardo Clement fosse revelada. Klaus, assustado, acidentalmente chamou Ricardo Clement de pai. É claro que por causa desse erro, o disfarce de Ricardo Clement ficou ainda mais suspeito. Por causa deste incidente, Sylvia decidiu ir embora, enquanto Klaus a perseguia por trás. Pouco tempo depois, Adolf Eichmann saiu para fora. Mas lá ele viu um estranho que monitorava constantemente sua casa. Do outro lado da rua, Sylvia finalmente admitiu para Klaus que era judia e foi embora. Por outro lado, Adolf Eichmann, que desconfiava da pessoa que viu do lado de fora de casa, imediatamente fez um esboço do rosto no papel, para o caso de algo acontecer com ele. Poucos dias depois, os agentes do Mossad começaram a reunir informações obtidas dos agentes que monitoravam a casa de Eichmann. Graças às informações que Sylvia obteve, confirmaram que Ricardo Clement era, na verdade, Adolf Eichmann.
Naquela noite, todos os principais agentes preparados para o sequestro reuniram-se num bar para comemorar o paradeiro de Eichmann, que haviam descoberto. Alguns minutos depois, chegou o primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion. Lá, ele deu incentivo aos agentes e torceu pelo sucesso da missão. Um por um, todos os agentes começaram a partir de Israel com destino à Argentina, falsificaram os passaportes para evitar suspeitas dos guardas de lá. Ao chegar na Argentina, Peter foi recebido por Zvi Aharoni, que o esperava. Todos então se dirigem para uma pousada que usariam como base e esconderijo. À tarde, Peter e Aharoni foram à casa de Eichmann para começar a estudar o local. Da mesma forma, outros agentes da Mossad também continuaram a monitorar as atividades de Adolf Eichmann para descobrir os seus hábitos. Durante dias, Peter monitorou o local, até que a certa altura começou a sentir pena ao ver o carinho de Eichmann com seu filho. A doutora Hannah então convence Peter de que eles precisam pegá-lo. A hora da operação de sequestro se aproximava. As informações coletadas até o momento determinaram o local e a hora do sequestro, que seria realizado à noite, quando Eichmann voltasse do trabalho. Eles também planejavam drogar Eichmann e contrabandeá-lo para passar pela segurança do aeroporto. À tarde, armados com uma identidade falsa, Peter e o Mossad alugaram um carro que usariam para a operação. Enquanto isso, Efraim Ilani recrutou residentes judeus locais para ajudar em sua missão. No escritório, os demais agentes foram encarregados de preparar documentos falsos que posteriormente utilizariam para sair da Argentina. Chegou a hora da operação de sequestro de Adolf Eichmann. No dia 11 de maio de 1960, partiram para os respectivos pontos de designação. Passando para Adolf Eichmann, ele perdeu o ônibus porque viu um bando de pássaros que o fascinou. Naquela noite, todos os agentes foram vistos se preparando em todos os pontos da residência de Adolf Eichmann. O ônibus que eles esperavam finalmente chegou. Porém, ninguém desceu de lá. Aí, todos os agentes começaram a entrar em pânico, pois Eichmann não desceu do ônibus. Eles também começaram a pensar que seus planos já haviam sido descobertos. Porém, pouco depois, outro ônibus chegou e deixou um passageiro, que era Adolf Eichmann. Peter, encarregado de sequestrar ele, também teve coragem de cumprir sua missão. Peter começou a se aproximar dele, e quando chegou perto, Peter imediatamente silenciou Eichmann e o levou para o mato. Porém, Eichmann conseguiu se rebelar, tanto que conseguiu gritar. Sua esposa ouviu o grito de dentro de casa, seguido por outros agentes que o pegaram e o levaram para dentro do carro. Seu plano de sequestro finalmente deu certo, e eles fugiram do local. A esposa de Adolf Eichmann, que estava desconfiada, disse a Klaus para sair e verificar. Klaus se surpreendeu, pois só encontrou os óculos do pai. Adolf Eichmann foi levado com sucesso ao esconderijo dos agentes do Mossad. Pouco tempo depois, Aharoni interrogou-o imediatamente e perguntou-lhe o nome. Inicialmente, Eichmann continuou a admitir que seu nome era Ricardo Clement e continuou a negar todas as acusações feitas contra ele. Aharoni também mostrou uma foto de quando Eichmann era jovem. No entanto, Eichmann disse que precisava de óculos para ver. É claro que os agentes começaram a perceber que haviam deixado rastros em suas operações. Zvi Aharoni, que tinha conhecimentos especiais neste assunto, conseguiu finalmente fazer com que Ricardo Clement falasse e admitisse que era Adolf Eichmann. Por outro lado, os membros nazistas reuniram-se na residência de Eichmann. Lá perceberam que a chegada de Sylvia Hermann não era para pedir desculpas, mas para espionar Eichmann. Eles então foram até a casa de Sylvia e sequestraram seu pai. Os agentes da Mossad estão se preparando para retornar a Israel. De repente, Efraim Ilani aparece e diz que o voo deles foi adiado por 10 dias. Aqueles que perceberam que sua operação havia sido descoberta começaram a dividir as tarefas de limpar todas as evidências, além de fazer uma sala secreta onde se esconderiam. À tarde, Harel trouxe a notícia de que Lothar Hermann havia sido preso pela polícia. Ele também disse que o avião não iria buscá-los até que recebessem uma assinatura de Adolf Eichmann, afirmando que ele estava disposto a ser levado para Israel. Sem mais delongas, Aharoni levou então o documento para ser assinado por ele. No entanto, Eichmann recusou calmamente este pedido. Passando para Klaus e Carlos, Carlos conta que 2 judeus devolveram o carro alugado e pagaram em dólares. Carlos também disse que qualquer coisa que for paga em dólares eles ficarão sabendo. Na sede da Mossad, Harel ordenou que Aharoni usasse a força para fazer com que Eichmann assinasse o documento. No entanto, Peter disse que talvez pudessem conquistar Eichmann e convencê-lo a assinar o documento.
No entanto, Aharoni, que sentia que este era o seu dever, rejeitou todas as palavras de Peter. Eichmann perguntou a Peter sobre sua família. Peter explicou que eles não tocaram em sua família. Na casa de Eichmann, Klaus encontrou um esboço do rosto de Efraim e Lani, que seu pai havia desenhado anteriormente. Klaus levou o desenho para Carlos, e Carlos mandou todos os policiais de lá procurarem o judeu. Na sede da Mossad, alguns sugerem que Eichmann fosse enforcado e torturado para obrigá-lo a assinar o documento. Não muito tempo depois, Efraim e Lani aparece e disse que era hora do Peter vigiar Eichmann. Na sala, Peter tenta conquistar Eichmann, tirando a venda e dando-lhe um cigarro. Peter então faz a barba dele. Eichmann conta a história de que no passado ele queria ajudar a tirar os judeus da Alemanha para Madagascar, porque outros países não queriam aceitar os judeus. Peter, que estava começando a ser influenciado pelas palavras de Eichmann, disse à doutora Hannah. No entanto, Hannah convenceu novamente Peter de que tudo o que Eichmann dizia eram mentiras. Hannah então avisou Peter para começar a manter distância de Eichmann. À tarde, Peter voltou a cuidar de Eichmann e o levou para fazer exercícios, para que sua saúde fosse mantida. Após o exercício, Peter pediu para ele assinar o documento. Porém, antes de continuar as negociações, Eichmann, que ainda não sabia o nome dele, disse-lhe para lhe dizer o seu nome. Naquela noite, os homens de Carlos começaram a investigar as casas ao redor da sede da Mossad. O agente que estava de guarda do lado de fora correu para a sede para informar seus colegas. Eles então levaram Eichmann para se esconder em uma sala secreta que eles haviam preparado de antemão. Os homens de Carlos, que não encontraram nada, deixaram o local. Eichmann tentou gritar, mas o agente conseguiu silenciá-lo. Eichmann então pediu ajuda a Peter. Por conta disso, Peter foi imediatamente interrogado, pois lhe havia dito seu nome e lhe dado cigarros. Eles também culparam Peter por suas ações, o que fez com que Eichmann não cedesse até agora. Peter então convence a todos que irá conseguir a assinatura dele. Harel então lhe dá uma chance para conseguir a assinatura de Eichmann. Imediatamente, Peter pegou a garrafa de vinho e entrou no quarto. Na sala, os dois brindaram, enquanto Peter pedia a Eichmann que assinasse o documento. Eichmann então perguntou a Peter sobre sua família. Peter então mostrou uma foto e explicou que era sua irmã, Fruma. Ela morreu na floresta porque queria proteger seus filhos da crueldade nazista. Ele também explicou que no passado sua irmã também gostava de ver trens com o filho, exatamente como Eichmann fazia. Ao ouvir todas as histórias de Peter, Eichmann finalmente se dispôs a assinar o documento com uma condição: ver pela última vez sua esposa antes de morrer. Eichmann então pede a Peter que faça um juramento por Fruma. E por fim, Eichmann assinou o documento. Peter, que havia recebido a assinatura, saiu e entregou o documento a todos os agentes que o esperavam. Ele também se aproximou de Hannah, que parecia muito feliz por Peter ter conseguido a assinatura. Na sala, Eichmann se lembrou que Fruma, irmã de Peter, era uma das judias, que foi executada bem diante de seus olhos, na floresta. No dia seguinte, uma das judias que ajudou o Mossad, cuja função era trocar dólares, foi capturada e levada para um prédio e confrontada por Klaus e Carlos. A mulher foi torturada para obter informações sobre o paradeiro de Eichmann. Klaus então ordenou à mulher que lhe contasse onde estava seu pai. Incapaz de suportar a tortura, ela contou a Klaus onde eles estavam. Klaus, Carlos e a polícia correram para o esconderijo da Mossad. Enquanto isso, na sede, os agentes também se preparavam para sair da casa em direção ao aeroporto. A doutora Hannah também estava pronta para dar anestesia a Eichmann para acalmá-lo. No entanto, quando estava prestes a ser sedado, Eichmann contou a verdade a Peter. Ele disse que no passado 5.000 judeus, incluindo Fruma e o seu bebê, foram alinhados numa vala para serem executados bem diante dos seus olhos. Ele então disse que Fruma implorou a ele que salvasse seu bebê. Porém, Eichmann iniciou a execução e a bala atravessou o bebê até que penetrasse no corpo de Fruma. Peter, que não suportava ouvir a história, pegou a seringa anestésica que Hannah segurava. Eichmann, que pretendia suicidar-se, continuava a falar até ele injetar tudo. Porém, na hora certa, Hannah retirou imediatamente o tubo da injeção e saiu. Por fim, todos os agentes foram até o carro e se prepararam para partir, carregando Adolf Eichmann, que estava debilitado pelo efeito da droga. Por outro lado, os nazistas e a polícia preparavam-se para cercar a casa pela frente. Os agentes que perceberam sua chegada correram para sair pelos fundos. Eles então roubaram um carro para levá-los ao aeroporto. Percebendo que o carro não caberia todo mundo,
Raf optou por ficar e encontrar outra maneira de voltar para casa. Eles chegaram ao aeroporto. Os guardas pedem suas identidades. Depois de mostrarem toda a identificação, o guarda permitiu a entrada. No entanto, um dos policiais suspeitou e viu um esboço do rosto de Efraim Ilani e relatou o paradeiro aos seus superiores. Ao ouvir a denúncia, o delegado contatou Carlos e disse a todos os demais policiais que o seguissem até o aeroporto. O policial foi então até a sala de controle e pegou a autorização do avião que transportava Eichmann. Portanto, o avião não foi autorizado a decolar do aeroporto. Ao ouvir tudo isso, Peter decidiu ir entregar uma cópia da autorização para que pudessem decolar. Peter chegou à sala de controle e entregou a cópia. Eles tiveram 15 minutos para decolar, para que Peter pudesse retornar ao avião. Porém, Peter, percebendo que a polícia havia chegado no local, ordenou que o avião decolasse sem ele. E, finalmente, o avião que transportava Adolf Eichmann decolou com sucesso da Argentina. A tripulação comemora o sucesso da missão. Por outro lado, Peter tirou a roupa de cima e saiu dali. O pai de Sylvia, Lothar Hermann, foi libertado. Adolf Eichmann já está preso em Israel. Em 1961, o governo israelita concedeu o desejo anterior de Adolf Eichmann, de ver pela última vez sua esposa. O julgamento de Eichmann foi realizado sob os termos da lei para os julgamentos de nazistas e seus ajudantes. Peter e Raf conseguiram retornar a Israel para assistir o julgamento. Em 1º de junho de 1962, Adolf Eichmann foi enforcado, tendo sido condenado por transportar milhões de pessoas para a morte. Ele foi cremado em um forno construído para a ocasião, e suas cinzas jogadas ao mar, para que assim ele não tenha um local derradeiro de descanso. O julgamento foi mundialmente televisionado. Foi a primeira vez que testemunhas oculares do Holocausto foram vistas pelo mundo. Peter Malkin manteve a missão em segredo de sua mãe até que ela estivesse em seu leito de morte. Peter Malkin faleceu em 2005, deixando esposa e filhos. Espero que tenham gostado. Até a próxima.